Bom dia, quando o pessoal vai chegando, vamos iniciar. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um Café e Bíblia, mais um domingo. Já estamos em casa, mudamos aqui o nosso cenário, no nosso estúdio. Pinheirinho de Natal, épocas natalinas. Ontem eu fui ver o Papai Noel. Tem que ter espírito natalino, né? A Bíblia ensina que a gente tem que ser como criança. Sejam todos bem-vindos, então. Domingo passado não conseguimos gravar, mas estamos aí de novo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Volta mais um domingo, né? Café e Bíblia. Mais um dia que a gente vai tentar explanar um pouco mais a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, né? Que Balneário Gaivota está calor hoje. Normalmente a gente nunca tem esse tempo assim tão quente, mas já amanheceu bem quente mesmo. Tá bem calor. Você que está chegando aí, deixa eu tirar o somzinho aqui. Você que está entrando aí, já vai mandando um aviãozinho, compartilhando com o pessoal aí chegar. Para também participar junto, compartilhando a live. Para estar ouvindo, para estar participando, vai comentando, vai curtindo, né? Para que a gente possa estar aí um domingo com mais pessoas também e quem sabe estar ouvindo e estar recebendo algo também. Quem sabe tem pessoas também que não conhecem, nunca participou e tem a oportunidade, né, de estar participando juntos. Continuamos com... Está agitado aqui hoje. Começando o verão. Está começando o verão, hoje está mais agitado. Então, se você ouvir alguns ruídos aí, é normal. Continuamos com a nossa campanha lá do YouTube. Logo após aqui a live, nós vamos estar postando lá, logo de tarde. Então, depois nos apoie lá no YouTube também, né? Se inscrevendo quem ainda não se inscreveu, curtindo, compartilhando, comentando lá também, para que haja relevância lá no algoritmo do YouTube. Então, agora sim, sejam bem-vindos, vamos começar. Continuando o livro de João, agora capítulo 4, estava ansiosa também, porque, na verdade, eu sempre digo que o livro de João, para mim, é tão lindo, é tão maravilhoso, e o capítulo 4 é mais um capítulo que eu amo, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Sim, para mim, uma das histórias mais interessantes, talvez, claro, a gente vê, quando fala sobre Jesus, né, acho que não existe nada mais importante do que a crucificação, a história da crucificação, mas fora a história da crucificação, para mim, está nos top 2, a mulher samaritana e a parábola do filho pródigo, que são para mim, são muito relevantes e são muito parecidas, né? Elas linkam, claro que a história da parábola do filho pródigo é uma parábola, uma história só, e a mulher samaritana realmente é um acontecimento que Jesus tem nessa conversa, nesse diálogo com a mulher samaritana. E a gente estava até comentando antes, né, de começar a dar uma passada sobre a história, o quanto Jesus ele torna algo tão relevante, né, algo tão especial, momentos que ele não para a multidão. A gente sabe que Jesus pregou com multidões, fez grandes milagres, né, no meio de multidões, multiplicação de pães e peixes, pessoas sendo curadas, transformadas, libertas de demônios, mas a gente vai ver João ele já trazendo no início do livro já mais uma história, né? A gente falou nas últimas semanas sobre o momento que Jesus fala com Nicodemos em particular, e agora novamente João vai relatar essa história do momento que Jesus está falando em particular com a mulher samaritana. Aqui a gente já estava conversando e percebendo, né, a importância de quantas vezes, né, a gente perceber isso, né, de que às vezes a gente está tão preocupado em reunir pessoas e falar para tantas pessoas, para multidões, e aqui Jesus fazia isso, mas Jesus é o próprio que está sempre nos ensinando, né? E que ele aqui já fazia isso, né? E ele também tratava de parar e falar com uma pessoa só. E transformar, às vezes, apenas uma vida, né?
e como isso era importante, e eu não quero dar spoiler, mas no final, essa uma pessoa mudava às vezes Sim. uma cidade inteira. Já que tu não quer falar, vamos chegar para o final. Né? Jesus fala para essa mulher samaritana, e a gente vai ver lá no final, que ela vai e ela revoluciona não só a cidade de Siquém, mas toda a região de Samaria. Né? E depois lá, se você quiser estudar um pouco mais, né, você vai ver lá no livro de Atos, acho que é o capítulo 8, que vai falar sobre Filipe indo para Samaria pregar sobre Jesus. Então, já houve uma preparação, Jesus já preparou, né, Jesus já começou a pavimentar uma estrada em Samaria para alguns anos mais tarde ele ter morrido, e daí chega Filipe, né, um jovem, e vai lá, prega em Samaria. Né? Então, tudo na nossa vida, quando a gente fala que tudo na nossa vida há um propósito de Deus, essa é a maior realidade. Né? Então, nada na nossa vida é por acaso. Eu gosto muito de falar isso. Nada que acontece na vida da gente é por acaso. Né? E nós estamos conversando, Ana, quantas vezes a gente não se dá conta, mas Jesus prepara pessoas no nosso caminho. Às vezes tu está descendo do condomínio, às vezes está saindo, indo no supermercado, numa padaria, e você encontra pessoas que estão sedentas, esperando, então, para ouvir algo, às vezes só receber um carinho, um abraço. Então, Jesus vai preparando tudo para que nada é por acaso. E, às vezes uma palavra tão simples, né? Como eu estou falando, às vezes você vai no mercado, às vezes você encontra uma pessoa assim, meio que de relance, né? E às vezes o que eu vou dizer, né? E você vai, ao decorrer aqui do capítulo 4, né? E Jesus vai falando assim, e é tão lindo a simplicidade da palavra, a simplicidade com que Jesus fala. E Jesus nos ensina exatamente essa simplicidade. Às vezes, eu mesmo já me deparei, eu acredito que você também, já se deparou muitas vezes com pessoas que você fala às vezes até sem querer. Uma simplicidade, a pessoa diz, nossa, como eu precisava ouvir isso, né? Aqui mesmo, no decorrer do capítulo, a gente vai ler, né, que Jesus fala no 13, ele até gritei, né, quem beber dessa água outra vez nunca mais terá sede. E a mulher samaritana ainda diz, né, eu quero dessa água, né, porque eu não quero mais voltar aqui e ter sede outra vez. E no decorrer da conversa, Jesus vai falando coisas tão simples, mas tão simples, que a gente precisa às vezes voltar e reler, porque para entender, meu Deus, mas o que Jesus falou de tão impactante para que mudasse a vida dessa mulher, né? E assim, às vezes é numa conversa, como a Alessandra diz, numa escada num condomínio, num caixa do mercado, numa faculdade, numa saída de uma escola, num muro de um vizinho. É assim que às vezes a gente pensa que só vai acontecer no meio de uma multidão, quando vai numa igreja, vai ouvir uma palavra, que também é importante. Mas é numa simplicidade de um encontro de uma pessoa, às vezes, que muda a vida daquela pessoa, e aquela pessoa, muitas vezes, vai ser o canal de preparar o caminho para mudar outras. Às vezes mudar multidões, às vezes mudar uma cidade, ou às vezes realmente é para preparar aquela pessoa, mudar a vida dela. Porque o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele não tem nada de extraordinário, né? Jesus está conversando com ela e ela vem, né? Então, na verdade, como é que começa a história? Jesus está na Judéia com os discípulos, né? E ali começa a ter meio que uma confusão, né? Começaram a haver uma disputa. Os fariseus começaram, poxa, Jesus está mais importante que João Batista, está batizando mais pessoas. Daí Jesus disse para os discípulos, vamos para Galileia. E automaticamente havia a história, a gente vai ver, que quando você sai da Judéia em direção à Galileia, automaticamente você passa por Samaria, né? A região de Samaria. E normalmente o judeu, há historicamente uma disputa, né? Eles não têm um diálogo, não têm um relacionamento bom entre judeu e samaritano. E normalmente o judeu, principalmente os mais rigorosos, eles faziam uma volta pelo caminho do Rio Jordão, né, para fazer uma volta gigantesca, para realmente não passar pela região de Samaria, nem muitas das cidades. E naquele dia Jesus disse para os discípulos, a gente vai passar por dentro de Samaria. E todo mundo fica espantado, né, os 12 discípulos, poxa, Jesus, né, que para eles estava se criando um exemplo de alguém religioso, de alguém que havia de vir para mudar a história religiosa do povo de Israel. Eles dizem, não, a gente vai passar por dentro de Samaria.
e eles começam a jornada e entram numa cidade chamada Siquém, né? A história da cidade é uma história que a Bíblia vai dizer que foi em Siquém que Abraão fez o primeiro altar para o Senhor, né? Então é uma cidade bem histórica, a cidade onde Jacó fez um poço e doou para José, né? É onde os ossos de José foram enterrados. Por Siquém passou alguns reis, né? Não tão, viveram alguns reis de Israel não tão influentes, né? Mas reis com menos expressão, mas então era uma cidade interessante e histórica. E Jesus entra na cidade, e quando entra na cidade tem uma coisa interessante. Jesus manda os discípulos irem ao supermercado comprar algo para eles fazerem um lanche, né? De repente não tinha restaurante na cidade. Já era meio-dia, né? Já era meio-dia. E os discípulos vão, e Jesus vai e senta próximo daquele poço que foi... Depois a gente vai ver que a mulher vai falar, poxa, esse poço foi dado, né? Foi doado para a gente, pelo nosso pai Jacó. Quando Jesus está sentado ali, é que chega essa mulher samaritana, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe, né? Não tem muita, a Bíblia não tem muita referência sobre ela. Então aí começa o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E esse diálogo realmente, é o que a Ana estava falando, é uma coisa tão simples, né? Porque Jesus não fala para ela nada espiritual, nada sobrenatural, nada assim que poxa, estava chegando o Filho de Deus ali. Mas só que Jesus disse, poxa, você pode me dar um copo de água? Né? E daí ela começa a falar para Jesus, poxa, mas tu, sendo judeu, a gente achava que o judeu, você não poderia falar com uma mulher samaritana, e sendo um homem falando com uma mulher. Então, ali estava se quebrando muitos paradigmas, né? Estava se quebrando muita coisa da área religiosa e de conflitos, né, entre samaritanos e judeus. Então, e daí Jesus começa aquele diálogo, né, com que a Ana já havia falado ali, poxa, você vai me dar água, daí ela traz o diálogo, pô, mas daí Jesus disse, se tu soubesse com quem está falando, eu te daria água viva. E daí tem um diálogo que é algo tão natural que às vezes a gente fica preocupado, o que falar, né? Como eu me lembro que quando eu era jovem eu ficava preocupado, poxa, como é que eu vou evangelizar uma pessoa, o que eu vou falar, como é que... Então, o exemplo de Jesus é a coisa mais simples que tem, né? É chegou na beira do poço e viu uma pessoa e disse, você pode me dar um copo de água? E a pessoa vai dizer, poxa, eu não vou te dar, tu não pode falar comigo. Daí Jesus vai, se você conhecesse quem está falando contigo, eu te daria uma água viva, abundante, que você nunca mais seria ser. E a história continua, ela conversando, mas como é que você vai tirar a água se você não tem um balde, não tem... Essa partezinha só, né? Vou te cortar. Vai. Que chamou a atenção só. Que desse versículo, né, ao contrário, essa água, né, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Que a gente... Foi uma coisa que chamou a atenção da gente, né? Que essa água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui a gente deu uma parada na leitura e mais uma vez a gente viu, né, que seria algo não para uma vida momentânea, né, mas para a vida eterna. Não só para aquele momento da mulher. Né? Não para uma sede. Aqui Jesus não estava falando de sede realmente, a gente sabe, Sim. De uma sede, mas também não para algo na vida dela só momentaneamente, mas algo que duraria eternamente, né? Então, a gente parou exatamente aqui mais uma vez, Jesus falando que não seria, a gente já falou isso, mas eu estava falando sobre Nicodemos, né? Jesus mais uma vez levando para essa linha mesmo espiritual, não só para aquela questão momentânea, mas uma questão realmente eterna. Uma resolução de problema momentâneo. Cortei, pode seguir. Quebrei a linha de raciocínio? Não, na verdade, essa história da mulher samaritana, eu já preguei muitas vezes na minha vida, já usei várias linhas de tema para linkar essa história, porque é uma história muito grande, muito boa, assim, de simples, né? É um diálogo simples entre Jesus e uma mulher samaritana. Mas hoje ontem ainda nós estávamos conversando sobre o que nós vamos falar hoje, e o Espírito Santo foi nos levando para nós abordarmos um tema que eu nunca tinha, com certeza eu nunca preguei na minha vida
sobre isso, porque não é muito a minha área, não é muito a minha área falar sobre isso. Mas ontem nós conversando eu e Ana, a gente começou a ver, e a gente queria falar um pouquinho, né, uns minutinhos, o porquê daquela mulher se encontrar com Jesus naquele momento. A Bíblia diz que era meio-dia, então, o momento mais quente do dia, o momento onde é que o sol estava, né, no lugar mais alto do dia, um momento onde as pessoas estavam na sua casa, almoçando, tendo aquele diálogo, descansando, conversando com seus familiares, e aquela mulher, ela está indo buscar água para ela, para os animais, né, para o dia a dia dela. E a gente vai ver que nesse diálogo que ela tem com Jesus, a gente vai ver que ela era uma mulher que não tinha uma boa influência naquela cidade. Jesus lá no meio da conversa vai dizer, vai lá, chama teu esposo, teu marido, né? E ela diz, não tenho marido. E Jesus diz, eu sei, tu já teve 5 e nenhum deles foi teu. Então, ela era uma mulher que buscava em relacionamentos obscuros, né? Em adultério, suprir algo. A gente não sabe, a Bíblia não fala tanto. Mas ontem nós conversamos sobre isso e a gente começou eu até falei com a Ana de um pedacinho de um texto que cita Brennan num dos livros dele, que eu gosto muito, que ele fala, as tuas feridas te levam até para você viver o poder. Né? Então fica nisso. Realmente as feridas daquela mulher, não é minha área falar sobre feridas, mas as feridas daquela mulher, né, fizeram com que ela fosse até o meio, no ponto do meio-dia tirar água. Quantas vezes aconteceu já? Quantos dias, quantos meses, ou talvez quantos anos ela já havia feito aquela mesma caminhada, a mesma jornada da sua casa até o poço de Jacó, o poço que ela realmente exalta, né? Ela fala para Jesus, poxa, tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Talvez aquele poço fosse um escape para ela, né? Algo que ela tivesse de bom na vida dela. Né? Pô, minha vida está toda desgraçada, mas eu sei que eu vou chegar meio-dia lá, não vai ter ninguém naquele posto, todo mundo vai estar na sua casa, eu não vou ter ninguém que vai me criticar, eu não vou ter ninguém que vai estar falando mal de mim, eu não vou ter ninguém, não vai ter nenhuma mulher lá dizendo, poxa, tu roubou meu marido, tu destruiu a minha família. Talvez aquele poço, né, aquele horário do meio-dia, aquele momento quente do dia, era o único lugar que ela tinha de refúgio. E daí naquele dia... É como se o poço fosse o altar dela, o poço do meu pai Jacó. Só restou aquilo para ela de todas, como se fosse um frangalho de todos os cacos da vida dela, sobrando ali para ela. O refúgio que ela tinha, poxa, eu vou ir retirar água do poço do meu pai. Então, a gente começa ontem nós começamos a conversar sobre isso e a gente ficou com o coração tão, né? E eu amo muito essa história porque quantas vezes a gente é como uma mulher samaritana. Às vezes a gente não tem 5 maridos, não tem 5, mas às vezes a gente tem na nossa jornada feridas que ficam, né? que depois se tornam marcas, mas às vezes a gente procura o refúgio em alguma coisa. Às vezes a gente procura, muitas vezes a gente vai buscar nosso refúgio na igreja, às vezes na palavra, às vezes na família, em tantas áreas. Às vezes tem pessoas que buscam esse refúgio no álcool, em drogas ilícitas ou lícitas, às vezes no adultério. Talvez essa mulher buscasse, né, em relacionamentos com homens casados, essa busca de ter esse afeto, né, esse amor. E naquele dia ela está indo naquele poço e ela encontra Jesus. Então, esse encontro de Jesus é que muda a história da vida da gente. Esse encontro com Jesus é que mudou a história e o rumo da vida dela. Porque muitas vezes a gente imagina, poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas eu faço... Eu ainda hoje eu abri o celular e apareceu para mim um post de uma pessoa até bem influente, né, dizendo, poxa, a gente faz coisas boas, né? E a gente está sempre fazendo coisas boas, e o inimigo se levanta para tentar nos derrubar, e daí as coisas não acontecem como nós imaginamos. Na verdade, são as feridas que a gente tem na nossa vida que vão fazer com que eu e você nos
venhamos a sermos encontrados por Jesus. Porque muitas vezes a gente tenta encontrar Jesus de tudo que é maneira, né? Pô, está faltando alguma coisa, vamos encontrar Jesus, vamos... E só que a realidade aqui que a gente está vendo é Jesus que encontra aquela mulher. É Jesus que vai fazer com que a mudança aconteça na vida dela. E é através dessa carência, dessas feridas que ela tem, e às vezes até desse momento que ela está vivendo de não querer ter contato com as outras pessoas, ou até mesmo de não poder ter esse relacionamento com outras pessoas. É através disso que Jesus encontra ela. É o que o Brennan vai falar, né? Olha, através das tuas feridas, o poder de Jesus vai te encontrar. Porque através das feridas, por causa de toda essa dificuldade que ela tinha, que ela encontra Jesus. Porque se ela não tivesse as dificuldades que ela tinha de estar meio-dia naquele poço, ela nunca teria encontrado Jesus. Tanto que toda a cidade depois só foi saber que o Messias passou por ali, porque ela estava realmente anunciando que Jesus ela tinha encontrado o Messias, o profeta, no poço de Jacó. Que é uma coisa tão linda e tão simples e tão comum para nós no nosso dia a dia, porque ela estava fazendo para ela uma coisa comum do dia a dia dela, normal do dia a dia dela, os afazeres, cotidiano para ela no meio-dia, como a gente imagina, porque ela não queria talvez encontrar ninguém, como eu disse ali, eu estava tentando lembrar a palavra, fragmentos porque aqui eu grifei agora, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu bem, como seus filhos e o seu gado. Então, para ela, parecia que aquele poço era o último caco dos fragmentos da vida dela que tinha sobrado. Então, para ela, aquilo era tudo. O que tinha sobrado. E ela ia, meio-dia, tirar água, como se fosse o último recurso que ela tinha. E parece que Jesus, quando ela viu Jesus pedindo água, parece que Jesus queria, ela não conhecia ainda Jesus, então parecia que tinha alguém ali querendo ainda usufruir do último recurso que ela ainda tinha. Então a vida dela toda fragmentada, ela tinha um recurso ali e tinha alguém ainda querendo usar daquele recurso exatamente na hora que ela escolhia fazer aquilo. O único momento, talvez, se ela tivesse espaço dia. Exatamente, onde ela não queria expor, ela não queria estar exposta. Porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente está ferida. A gente não quer expor a nossa vulnerabilidade. E onde nós conversávamos sobre isso, e eu dizia isso para a Alessandra, porque eu me sentia assim. Eu posso falar sobre isso porque eu me sentia assim. Quando eu descobri o meu diagnóstico, agora eu vou falar um pouco de testemunho. Quando eu descobri o meu diagnóstico, e eu sempre fui muito cheia de fé, eu sempre fui muito forte, como as pessoas dizem, e realmente eu sempre fui. E na primeira vez que eu descobri o meu diagnóstico, eu superei muito bem. Eu tive força, eu tive fé. Na segunda vez já não foi tanto assim. Na segunda vez isso me afetou muito e me abalou muito, e essa vulnerabilidade veio de uma forma no qual eu não queria expor isso, porque para mim era muito difícil, porque as pessoas viam em mim essa fé e essa força, e para mim foi muito difícil eu não conseguir responder talvez com tanta força e com tanta fé, porque as pessoas esperavam algo de mim no qual eu não conseguia responder. Hoje eu já consigo entender isso, hoje eu já consigo trabalhar isso dentro de mim, mas na época não. E talvez o que a mulher samaritana sentiu foi isso. Ela não queria expor a vulnerabilidade dela, por isso então que ela ia talvez ao meio-dia. E é o que a gente sente hoje. A gente não quer expor as nossas feridas, a gente não quer expor a nossa vulnerabilidade, a gente não quer expor o nosso lado feio para as pessoas. A gente quer manter uma aparência bonita, a gente só quer mostrar o nosso lado bonito. A gente tem ainda aquela coisa do Instagram, né? As pessoas só postam o lado bonito nas redes sociais. Pô, se fosse para postar o lado feio, não tinha, né? Mas é exatamente isso, a gente não quer expor o nosso lado feio. A gente quer expor o nosso lado bonito, e a mulher samaritana ia ao meio-dia exatamente para isso. Só que aqui, Jesus ele vem para nos encontrar exatamente nesse momento, nessa vulnerabilidade. Paulo ainda fala, né? A minha graça, Jesus ainda fala para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Esse é o meu versículo que eu agarrei muito na época. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E onde, quando o Alessandro leu essa parte do livro e repetiu para mim, eu me lembrei. E aí ele começou a falar sobre isso,
exatamente falando, né, sobre o tema que nós íamos falar hoje, e eu até anotei exatamente mais arrumadinho, que dizia assim, as feridas nas feridas encontramos o poder transformador de Jesus. E isso foi exatamente o que a mulher samaritana encontrou ali. Talvez ela não queria, mas Jesus encontrou ela. E automaticamente as feridas dela foi exposta, a vulnerabilidade dela foi exposta. E quando ela realmente reconheceu quem ele era, as feridas delas foi tratada, foi curada, e ela conseguiu depois testemunhar isso. Mudou o lugar. Não só a vida dela, mudou o rumo da cidade e realmente pavimentou para lá no futuro Filipe entrar em Samaria, né, como um judeu entrando numa cidade, numa região samaritana, e anunciando o Salvador, o Messias. São coisas bem interessantes. Jesus, ele tem esse... Ele é o Salvador, mas ele tem essa peculiaridade, né, de nos encontrar nesses momentos que a gente acha que está tão vulnerável. Ainda ontem nós comentávamos sobre o poço de Siquém, quando Jesus vai lá, para Jerusalém, entra naquele lugar de descaso, de esquecimento, onde só via pessoas doentes, né? E vai lá e cura aquele homem que está paralítico. E diz, poxa, ninguém me atira nesse poço para mim ser curado, ninguém se importa. Então, Jesus tem esse tato tão especial no singular, no CPF, como a gente brinca, não na multidão, mas comigo e com você particularmente, né? aquele tato de amor realmente de alguém sobrenatural. E agora a Ana estava falando, eu me lembrando a segunda pesca que Jesus pergunta, eles estão a noite toda trabalhando, não pegaram nada. Jesus diz, vocês têm alguma coisa aí, algum peixe? E Pedro vai dizer, a gente não pegou nada. Então Jesus tem esse tato de nos encontrar nos momentos mais vulneráveis. Nunca que aquela mulher samaritana imaginaria que ela encontraria o Messias no diálogo. Se você ler continuar lendo, estudar um pouco sobre o capítulo 4 de João, você vai ver que ela fala para Jesus, a gente está esperando o Messias. E é a primeira vez que Jesus vai se apresentar. Para Nicodemos ele não se apresenta como Messias, né? Ele vai dando palavras, mas para a mulher samaritana ele diz, não, eu sou o Messias, aquele que vocês estão esperando. Então, nesse momento, muitas vezes a nossa vida, cada um de nós, ontem nós comentamos muito isso, cada um de nós, a gente vai ter fases e estações da nossa vida que vão gerar feridas, vão gerar tristezas, vão gerar dor, mas são nesses momentos de fragilidade é que Jesus vem nos encontrar. E o amor dele se transforma de uma maneira extraordinária. E como a gente falou nas últimas reuniões, né, de Café Bíblia, sobre Nicodemos, é uma escolha nossa. Esse diálogo, esse encontro de Jesus não é ao acaso, é como a gente encontra alguém e a gente acha que é ao acaso, não é o Espírito Santo preparando. Então aquela mulher só se encontrou com Jesus por causa da vulnerabilidade dela, por causa das feridas que ela tinha, por causa da dor que ela estava sentindo, porque se ela tivesse ido em outro horário, num horário onde todas as pessoas estavam indo, ela não teria esse encontro com Jesus. Então por isso que às vezes a gente, por que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo coisa boa e olha o que está acontecendo. Na maioria das vezes é porque Jesus quer nos encontrar e fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. Fazer com que essas feridas se tornem cicatrizes, que se tornarão marcas que vão nos fazer crescer, desenvolver a nossa fé e ser um testemunho para outras pessoas. E a gente viveu o extraordinário daquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes isso é a promessa de vivermos coisas grandes que Deus fala para Abraão, você vai viver coisas grandes, extraordinárias. Isso é. E muitas vezes a gente não tem que passar por situações assim. Mas é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, para que a gente possa ter uma experiência toda especial com Jesus na nossa vida. Muito bom. E é incrível fui trazendo para uma analogia realmente de qualquer ferida que a gente não expor e não trazer para uma exposição realmente, não tem uma cura, né? Não tem uma cicatriz. E é exatamente isso, sendo ela emocional, sendo ela física. E é o que acontece, Jesus realmente vem
para curar. Né? E a gente ouve muito isso, né? A gente é curado depois para curar. Realmente, a gente vê muito isso, né? Toda a área que Jesus trata na nossa vida, realmente depois é mais... parece que Jesus usa essa área nas nossas vidas para lidar com as pessoas, para realmente... Depois às vezes antes, né? Às vezes até antes. Às vezes no meio desse processo vem que o Espírito que... Santo vai trabalhando para ver realmente se a gente... eu sempre gosto de dizer, eu sou uma pessoa boa. Isso tudo não justifica nada. O que nos justifica é o sangue de Jesus. É quando eu entendo que eu sou pecador, eu sou uma pessoa injusta, eu sou uma pessoa que peca todos os dias, não sou uma pessoa boa, eu sou transformado pelo Espírito Santo se eu der vazão e se eu aceitar ser justificado. Então, esse mover de Deus é uma escolha nossa. Estou passando uma dificuldade, um momento difícil, eu vou ter que passar. Agora eu escolho passar sozinho, e às vezes a gente escolhe realmente buscar em tantas coisas, e até o momento que Jesus nos encontra, até o momento que Jesus está ali nos esperando, porque Jesus já estava esperando ela naquele poço. Então que o Senhor Jesus possa realmente trazer paz, alegria e graça na vida de cada um de vocês, para que o poder de Deus se aperfeiçoe realmente nas nossas fraquezas. É isso? Vamos orar então, Pai, nós te bendizemos nesta manhã, te agradecemos por mais um domingo, mais um Café e Bíblia. Eu quero te pedir, Pai, que nesta manhã, cada pessoa que está conosco, receba o Teu Espírito Santo. Tenha um encontro real com Jesus. Um encontro que vai transformar as feridas em cicatrizes, vai transformar a vida de cada um de nós, para que nós possamos viver o extraordinário que Tu tens para cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós possamos ter essa água jorrando na nossa vida diariamente. Nem falando da água viva, são temas muito interessantes, né? E a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, a gente vê que o Espírito Santo vai levando para tantas áreas, que é algo tão real e tão vivo ainda hoje, né? Quase 2000 anos depois que Jesus caminhou nessa terra. O tempo passou e a gente foi. Mas que Deus abençoe seu domingo, a sua semana. Domingo que vem estamos aí de novo. Não esquece, curta, compartilha, comenta. Vai estar lá no YouTube também, se inscreva. Até a próxima!